E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmeza? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, formação em cirurgia cardiovascular e um papo bem informal aqui, falando sobre a vida do cirurgião cardiovascular, né? Sobre a formação do cirurgião cardiovascular ou qualquer outro tema. Vou falar hoje sobre terapia intensiva e cirurgia cardiovascular. Por que o cirurgião cardiovascular? A pergunta é: por que o cirurgião cardiovascular deve ter conhecimento de terapia intensiva? E se ele deve ter conhecimento de terapia intensiva? É preciso ter conhecimento de terapia intensiva quando você tem uma formação em cirurgia cardiovascular? Sendo bem direto, sendo bem papo reto. Claro que sim, óbvio que sim. Eu vou dar algumas razões. Né? A primeira razão é o legado, né? É o aprendizado com o mestre dos mestres. Né? Os nossos mestres, os fundadores da cirurgia cardiovascular, seja os estrangeiros ou os brasileiros, né? Professor Zerbini, professor Vanderlei aqui no Nordeste, professor Luquezzi lá no Sul, professor Enio Búfalo em São Paulo, eles deveriam ter conhecimento de terapia intensiva porque os pacientes que eles estavam operando, 90% dos pacientes que são operados da cirurgia cardíaca vão para uma UTI, vão para um lugar que precisam de cuidados intensivos. Então os nossos mestres, eles basicamente fundaram UTIs cardiológicas, unidades de terapia intensiva para cuidados de pós-operatório em cirurgia cardiovascular. E a maioria dos pacientes que são operados pela cirurgia cardiovascular são pacientes críticos, pacientes que vão precisar de um cuidado intensivo no pós-operatório. Então, os nossos mestres, eles não é que eles tinham opção, mas eles deveriam aprender terapia intensiva. E hoje, como é que é? A nossa formação, na maioria dos centros de cirurgia cardiovascular, já é integrado a formação à terapia intensiva. Então, os residentes, eu quando era residente no R1, no R2, eu já dava plantão em terapia intensiva. Eu acompanhava, né, não como plantonista, mas eu acompanhava a UTI. Era obrigatório, era um estágio obrigatório em terapia intensiva. E quando eu cheguei no R2, R3, já comecei a dar plantão em UTI. Né? Em Porto Alegre, onde eu fiz o fellow, também os residentes lá também fazem plantão em terapia intensiva. Então, faz parte da escola da cirurgia cardiovascular. Na formação do cirurgião cardiovascular, ele aprende terapia intensiva. Mas, para que ele aprende, como eu falei, para cuidar do pós-operatório, para fazer o cuidado com o paciente que foi operado, né? Para com o paciente. E tem outra razão, né? Além dessa razão, né, profissional ligada diretamente à profissão, eu acredito que isso é uma opinião minha, mercado de trabalho, né? Então, o cirurgião cardiovascular, né, às vezes é difícil, principalmente para o recém-formado, tipo eu, é difícil ganhar dinheiro somente com a cirurgia cardiovascular. Então, aprendendo terapia intensiva, aprendendo UTI, fica mais fácil de ganhar um dinheirinho, né? Chegar no final do mês e conseguir pagar as contas com plantões, né? Plantão em UTI coronária, plantão em unidade de dor torácica, plantão em pós-operatório de cirurgia cardiovascular, né? E aqui no centro, aqui em Alagoas, Maceió, inclusive os residentes, durante a formação, né, e praticamente todos os meus colegas, também fazem plantão de urgência e emergência cardiovascular, ou seja, de porta. E é isso aí, pessoal. É basicamente isso. O tema de hoje foi: cirurgião precisa saber terapia intensiva e por quê? E respondendo, em resumo, sim, precisa para cuidar do pós-operatório de cirurgia cardiovascular e também caso queira ganhar um faz-me rir a mais. Um forte abraço a todos e até a próxima.